Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus, Trindade augusta e soberana, para a glória do Senhor Jesus Cristo, exaltação dele como nosso Senhor e Salvador, e no poder do Espírito Santo, nós vamos abrir o santo livro do Senhor em Isaías. Estamos fazendo exposição sequenciada deste livro. Isaías 56, nós vamos ler os versos 9 até o final do capítulo, até o verso 12. Isaías 56, a partir do verso 9 até o verso 12. Ouçamos com atenção, interesse, a leitura do santo livro do Senhor. Vós todos os animais do campo, todas as feras dos bosques, vinde comer. Os seus atalaias são cegos, nada sabem. Todos são cães mudos, não podem ladrar. Sonhadores, preguiçosos, gostam de dormir. Tais cães são gulosos, nunca se fartam. São pastores que nada compreendem. E todos se tornam para o seu caminho, cada um para a sua ganância. Todos, sem exceção. Vinde, dizem eles, trazei vinho, e nos encharcaremos de bebida forte. O dia de amanhã será como este, e ainda maior e mais famoso. Que Deus aplique por sua graça e misericórdia a sua palavra ao nosso coração. Vamos curvar nossa fronte e vamos orar ao Senhor pedindo isso. Ó Deus Todo-Poderoso, Senhor dos céus e da terra, único e verdadeiro Deus, Deus e Pai do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, único mediador entre o Senhor e os homens. Humildemente, em nome dele, buscamos a tua face neste momento maior do culto e a pregação da tua santa e bendita palavra. Vem nos assistir com teu Espírito Santo, Senhor, porque não sabemos nada, não temos nada. Nada de nós mesmos. Sem ti, nada podemos fazer. Rogamos a iluminação que o Senhor dá para a compreensão do texto sagrado. E também a ousadia, unção, poder para transmitir a tua verdade, a tua palavra, as tuas exortações. Opera aquela manifestação de espírito e poder, operando não só em mim como pregador, mas também em cada um que está aqui. Inclusive aqueles que estão nos visitando e que estão longe de Cristo. Tem compaixão, glorifica o teu santo nome, ó Pai. Exalta e glorifica o nome do Senhor Jesus Cristo. E edifica, Senhor, a tua igreja. Tem misericórdia de nós, esconde-nos atrás da cruz de Cristo. Não a nós, mas ao teu nome da glória, por amor da tua fidelidade. Por Cristo Jesus, nosso Salvador vivo. Amém. Meus irmãos, quem está acompanhando nossa exposição sabe que até aqui o profeta tem trazido, já de um bom tempo, uma boa palavra, uma palavra de consolação e de esperança para o povo. Mas, de repente, o profeta passa da consolação
e alvissareira esperança para uma advertência severa, para uma denúncia contra os pastores e líderes políticos do povo. Que levaram o povo a abandonar os caminhos do Senhor, por sua negligência para com o ensino da palavra do Senhor, e falharam como atalaias, que avisa quando o perigo vem, a fim de que o povo se preparasse. Falharam. Então, esses guardiões bêbados, como o texto diz, eles diziam, como em escárnio para com os profetas que ameaçavam de destruição e do cativeiro, eles falam de perigo iminente, estão falando de estranhas calamidades que pesam sobre a nossa cabeça, mas não vamos nos importar com isso. Vamos animar nossos corações com vinho, afogar os pensamentos em tais improváveis quimeras. Deixa-nos aproveitar o nosso prazer hoje, sem duvidar que amanhã ficaremos também ainda cheios de alegria. E ainda por muitos anos. Era assim que os líderes daquele povo, principalmente pois os filhos de Josias, e como diz a palavra de Deus, não fizeram o que agradava aos olhos do Senhor. Era uma situação realmente triste. Isaías está presenciando tudo isso. E então traz esta advertência seríssima. Talvez você pergunte, mas e nós? Nós também. Essas advertências têm lugar para nós hoje como Igreja do Senhor, para a liderança, mas também para os crentes. E é isso que vamos ver sobre o tema a tragédia de um povo cujos líderes são aproveitadores. A tragédia de um povo cujos líderes são aproveitadores. Vamos ver primeiro. Deus tem um juízo que está próximo e ninguém se importa com isso. Veja o verso. Vós, todos os animais, é o verso 9, vós, todos os animais do campo, todas as feras dos bosques, vinde e comei. Meus irmãos, aqui está uma indicação clara, ao modo bíblico, de juízo próximo. Nós temos, inclusive, verso semelhante no Apocalipse, numa convocação das aves de rapina e um convite para que venham para o banquete final. Isso é juízo. O convite às aves já está feito. E é claro que aqui o profeta está se referindo de imediato à Babilônia. Babilônia viria como aves de rapina, obedecendo ao convite de Deus para realizar juízo e castigo sobre o seu povo. Mas também a Síria, Antíoco Epifânio, depois, mais tarde,
E Roma, por fim, que completa a obra e o trabalho sobre o povo num juízo severo de destruição de Jerusalém, do templo e dispersão do povo. Mas o que é que este convite das aves, que é um anúncio de juízo, deveria causar nos líderes, especialmente? Deveriam se levantar, anunciar este juízo e levar o povo a se preparar para o dia do mal, a fim de que não desfalecesse a fé do povo na tribulação, na aflição e na perseguição. Meus irmãos, é uma falta grave na igreja hoje, quando os pastores, os ministros, os pregadores não tratam do juízo de Deus, não advertem o povo sobre o juízo, porque as aves estão já convocadas. Haverá um juízo. A palavra de Deus fala isto abertamente, claramente. Cristo falou a respeito deste juízo final. E estamos mais próximos disso do que nunca. Mas se você fizer uma pesquisa, pregadores da televisão, ou mesmo pelo YouTube, pela internet, a maioria das pregações, elas são de autoajuda, são de vitória. Raramente você vê uma pregação anunciando o juízo de Deus que está próximo, que virá. O Senhor Jesus faz advertências tão claras com relação a esse juízo, para que não sejamos pegos de surpresa, mas que vigiemos, que ele virá, o juízo virá, como um ladrão no dia do Senhor. E será um horror para toda a terra. Aqueles que não estiverem preparados irão enfrentar a fúria, a ira do Cordeiro. Em Apocalipse, no capítulo de número 6, nós temos aqui esta descrição do juízo de Deus em trombetas. E o sexto selo, que começa no verso 12, Apocalipse 6, versículo 12, vi quando o Cordeiro abriu o sexto selo, e sobreveio grande terremoto. O sol se tornou negro como saco de crina, a lua toda como sangue, as estrelas do céu caíram pela terra como figueira quando abalada por vento forte, e deixa cair os seus figos verdes. O céu encolheu-se como um pergaminho quando se enrola. Então todos os montes e ilhas foram movidos do seu lugar. Os reis da terra, os grandes, os comandantes, os ricos, os poderosos, todo escravo, todo livre, se esconderam nas cavernas, nos penhascos, nos montes, e disseram aos montes e aos rochedos: caí sobre nós, escondei-nos da face daquele que se assenta no trono da ira do Cordeiro, porque chegou o grande dia da ira deles, e quem é que pode sustentar-se? Onde está essa pregação?
Onde é que você tem ouvido desses pregadores modernos? O povo está desavisado e não está preparado. Não há uma pregação firme sobre juízo e castigo de Deus. Não se fala sobre as tribulações que Deus mesmo manda, ordena. Jesus diz: no mundo tereis aflições. Mas tem de bom ânimo, eu venci o mundo. Mas onde está a pregação que avisa, que alerta e que faz o povo se constranger, se humilhar, orar, buscar de Deus graça e estar preparado para que a sua fé não desvaneça? Porque, meus irmãos, é verdade, nós sabemos que a fé salvadora, ela é firme, ela é aprovada por Deus e ela jamais irá se desvanecer por completo. Mas o povo precisa ser exortado a examinar-se a si mesmo e a buscar de Deus esta fé verdadeira, porque muitos estão enganados com uma fé falsa, uma fé que não é verdadeira, uma fé frágil, passageira e que acaba na hora da aflição. Se você for comigo lá para Mateus, no capítulo de número 13, é isso que vai acontecer. E Jesus descreve aqui na parábola do semeador. Ele diz assim: quando os discípulos se aproximaram e perguntaram: por que falas por parábolas? Verso 10 do capítulo 13, ele diz: para vós outros é dado conhecer os mistérios do reino dos céus, mas para aqueles não lhes é isso concedido. Depois ele diz assim, verso de número 20: o que foi semeado em solo rochoso, esse é o que ouve a palavra, a recebe logo com alegria. Verso 20. Mas, agora 21. Mas não tem raiz em si mesmo, sendo antes de pouca duração, em lhe chegando a angústia e a perseguição por causa da palavra, logo se escandaliza. Então veja, foi lançada a semente, ela terminou, cresceu uma plantinha, mas o solo era rochoso, pedregoso, e a raiz não se aprofundou. Alegrinha, plantinha, mas veio o sol da perseguição, da tribulação, da angústia. E então ela não suportou. Perseguição e angústia, e perseguição por causa da palavra, logo se escandaliza. E então morreu. Isto é fé temporária, fé reprovada, fé não preparada, não de fato adubada pela graça de Deus. E os pregadores precisam dizer isso. Vocês que estão aqui me ouvindo nesta manhã precisam saber. Eu não quero ser reprovado como ministro, como atalaia de Deus. Embora lamente minhas negligências, omissões no meu pastorado que se foi, eu quero, nos estertores deste meu ministério pastoral, alertar a minha igreja deste juízo. E quero que você saiba, Cristo voltará,
A grande tribulação vai acontecer e a igreja vai passar por ela. Não dê ouvidos a estas histórias inventadas pelos homens e que não têm fundamento nas Escrituras. A igreja vai passar pela grande tribulação. Se você não estiver preparado, se a sua fé não estiver bem enraizada e firme, então vai acontecer como esta plantinha da parábola. Você não vai subsistir. Vai apostatar. Vai virar as costas para Cristo, para Deus, para a igreja. Tem muita gente que aderiu à igreja porque achou interessante, tem uma inclinação por coisas religiosas, por vários outros motivos, mas que não nasceram de novo, não se converteram verdadeiramente, são carnais. É por isso que a vida espiritual que tem é medíocre, se arrastam espiritualmente, dão as sobras para Deus. É com muita dificuldade que cumprem o programa da igreja. Não gostam de oração. E se escondem atrás de várias atividades seculares para não atender a este requisito da vida cristã, vida de oração, não só pessoal, mas da igreja reunida para orar. Por isso eu digo, estão despreparados. Não se engane. Do jeito que você tem levado a sua vida cristã, você não está preparado para a perseguição, para o juízo que virá. É preciso parar. Mudar isso. Dar prioridade a Deus, à igreja. Orar mais, se preparar. Examinar-se a si mesmo. Não brinque com estas coisas, porque as aves já foram convocadas. O juízo virá. E triste, ai, daquele povo que não tem e que Deus não deu pregadores zelosos e que advertem a igreja e preparam-na para esse dia terrível. Claro, eu estendo isso não só aos pregadores, mas aos presbíteros, aos oficiais da igreja, são pastores também. E são pastores, não para cuidar somente das coisas administrativas, embora sejam presbíteros regentes, precisam pastorear, precisam se angustiar com as almas da igreja. Deus lhe chamou e lhe colocou como presbítero. Você precisa se angustiar espiritualmente, você precisa orar, está sobre os seus ombros também a vida espiritual da igreja. Eu deixo essa exortação aos presbíteros, meus companheiros, que estou deixando. E que vão ficar. Segunda coisa. O texto nos diz que os pastores são atalaias inúteis e não avisam. Bom, eles são atalaias inúteis por duas razões, o texto diz. Diz assim: seus atalaias são cegos, nada sabem, todos são cães mudos, não podem ladrar, sonhadores preguiçosos, gostam de dormir. Tais cães são gulosos,
nunca se fartam, são pastores que nada compreendem, todos se tornam para o seu caminho, cada um para a sua ganância, todos sem exceção. Então, nós temos aqui líderes que são atalaias inúteis. Eles são cegos, pois nada sabem. Nada sabem. Veja que Deus exige preparo e conhecimento por parte dos líderes, dos pastores, também dos presbíteros. Conhecimento da palavra de Deus, conhecimento profundo da palavra de Deus. Conhecimento de Deus, uma vida pessoal, de verdadeira conversão, de comunhão com Deus séria, de vida de piedade e conhecimento da palavra de Deus. Porque se não for assim, então são cegos que vão guiar cegos, como os fariseus, guias de cegos. E vão ambos para o barranco. E, meus irmãos, ampliando e vendo a situação da nossa igreja, que está tão fraca espiritualmente, eu estou falando da igreja em geral, especialmente no Brasil. Como eu disse na pregação, é um lago tão grande, com a profundidade ridícula. Esta é a situação, este é o retrato da condição espiritual da igreja hoje. Ela não tem profundidade. Porque os seus ministros, os seus pastores não têm profundidade. Não sabem nada. A grande maioria não fez curso algum de teologia. Nem seminário. Foram ordenados porque se destacaram lá, gostam de falar, falam. O que é avaliado não é o seu conhecimento teológico das Escrituras, mas a sua experiência. Revelações, sonhos, basta levantar, profetizar, falar alguma coisa de que teve uma visão, um sonho, pronto, esse está qualificado. E então ele vai para ensinar nada. Há uma igreja que é, na verdade, uma seita, chamada Cristã no Brasil, ou Cristã do Brasil, são as duas, em que eles não aceitam que haja pastor, são anciãos, pessoas de experiência. Eles ficam sentados na frente e o culto começa cantando, mas ninguém sabe quem vai pregar. Então, de repente, um alega ter tido a revelação e sobe para pregar. Nem sabe que texto vai falar, abre lá. E, meus irmãos, o que temos é, na verdade, uma igreja cuja fé é mística, reprovada, mística. A piedade é uma piedade baseada em experiências místicas e não na doutrina sã, segura da palavra de Deus. A vida pessoal desses crentes é a coisa mais triste do mundo. Porque o que converte, o que regenera, não é experiências, mas é a palavra de Deus. Ela é que tem poder para regenerar. Mas os pastores não estão pregando a palavra de Deus. E então são cegos, guiando os cegos, como nós vimos aqui. Mas são inúteis, porque são cães que não ladram. Interessante que
700 anos antes de Cristo, pelo menos, o profeta está falando de cães, de cachorros, que não mudaram nunca, que são adquiridos, domésticos, amigo do homem, e que servem para ladrar, para latir, para avisar quando o ladrão chega. Mas há cães que não ladram, que não latem. Sai, não serve. O ladrão vem lá, ele balança o rabo, vai. Não serve para nada. Não tem? Pois bem, lá no tempo do profeta já existia. Ele toma, então, pelo Espírito Santo, isso para mostrar que há muitos pastores que são como estes cães inúteis. Eles não ladram, eles não pregam, eles não avisam. O ladrão está vindo e eles não falam. São inúteis. Nós temos aqui preguiçosos, gostam de dormir, são aqueles líderes que têm preguiça mesmo. Tem preguiça para atender o programa da igreja, os cultos que precisam. É preciso estar aqui, é preciso atendê-la, assistir. É uma lástima quando temos reunião da igreja e nós não temos presbítero nenhum. Mas também não visitam, não fazem o trabalho que é preciso fazer. Por comodismo. Estão cansados. Trabalham todo dia, e então, claro, não podem sair para fazer trabalho ou para ir à igreja. Mas o verso 11 talvez seja o verso que mais denuncia. Tais cães são gulosos, nunca se fartam, são pastores que nada compreendem, todos se tornam para o seu caminho, cada um para a sua ganância, todos sem exceção. Aqui ele está tratando, não é tanto de que estão roubando, tirando dinheiro da igreja, ou ganhando da igreja. Ele está falando da vida particular, pessoal, correndo atrás de dinheiro no mundo, nos seus trabalhos. Eles estão tão ocupados atrás de correr atrás da sua ganância, daquilo que querem, que não tem tempo para Deus. E é claro, meus irmãos, isso aqui não é só para os presbíteros, ou para os pastores, ou para a liderança. Isso aqui é para cada um de nós. Você perceba que isso aplica perfeitamente a cada crente que é chamado para ser sacerdote, homem e mulher. É o sacerdócio geral dos santos. Todos têm responsabilidade de falar de Cristo, de abrir a boca, de testemunhar. Embora nós não cremos pelas Escrituras que as mulheres devam ensinar em público, porque está claro nas Escrituras isso, condenando isso. Mas elas têm sua missão de mãe, de esposa, e podem sim ser uma bênção onde quer que estejam, quem sabe ensinando na escola ou no trabalho, de falar de Cristo, especialmente as suas colegas. Avisar, o juízo vem. E só há um escape,
Só há uma salvação. O sangue de Cristo é que nos livra da ira vindoura. E os homens, muito mais, na sua responsabilidade, inclusive de liderança em casa e também onde quer que esteja, no seu trabalho, ser uma bênção. E o compromisso para com a igreja? Quando nós temos o nosso culto, tínhamos terça-feira, nós vamos ter que avisar hoje que o conselho mudou, não essa semana, mas na próxima semana, nós não teremos mais o culto de terça-feira. Só teremos quarta-feira o culto de oração. Você vai ouvir isso. Mas eu quero dizer o seguinte: a maioria absoluta tem a desculpa de que está ocupado no seu trabalho ou em alguma atividade que você está fazendo do seu interesse, e a igreja fica para trás. O texto está dizendo isso. É claro que cada um vai tratar com Deus. Alguns com motivos absolutamente justos. Mas o texto está dizendo: são cães gulosos, nunca se fartam, pastores que nada compreendem, todos se tornam para o seu caminho. Quer dizer, estão voltados para os seus interesses pessoais. Não tem... isso é próprio da nossa natureza corrupta, maligna, que está dentro de nós. Todos nós temos essa tendência de cuidar de nós mesmos e não de ninguém mais. Mas a palavra de Deus está dizendo que isso não pode ser assim. E, meus irmãos, novo nascimento é a libertação desse cativeiro da carne corrupta e da vontade carnal e mundana. Novo nascimento é uma mudança de mente, em que passamos a pensar como Cristo, cuja comida e bebida é fazer a vontade do Pai. Mas nós estamos, cada um, correndo atrás do nosso próprio caminho. Considere isso, em nome de Jesus. Sem exceção. Meus irmãos, é assim que nós temos colhido uma vida espiritual medíocre. Ficamos pensando, meu Deus, onde está a vida plena que o Senhor Jesus prometeu? Eu vim para que tenham vida e a tenham em abundância. Onde está essa vida cheia do Espírito Santo e de poder que a igreja primitiva experimentou? Era um o coração e a alma dos que criam, e havia neles abundante graça. Ninguém considerava propriamente sua coisa alguma, mas repartiam. Perseveravam unânimes
em oração e na doutrina dos apóstolos. Eram fervorosos de espírito. Se reuniam sempre, estavam juntos, partiam e comiam pão com alegria e tomavam as suas refeições com singeleza de coração. A palavra de Deus descreve uma vida poderosa, gloriosa, abundante, e o poder de Deus se manifestando no meio deles. Onde é que está isso? Onde é que erramos? O que é que falhou? Eu sei que alguns podem dar desculpas, porque a vida mudou, agora, sabe, eu sou empregado, é difícil bater o ponto, e é uma luta, um corre-corre, uma dificuldade, é a ciranda da vida. Mudou, pastor, mudou. E sabe, nós tentamos justificar e nos esconder atrás disso, dessas desculpas. Mas Cristo não mudou. E Ele não tem nenhum propósito de mudança para a sua igreja. Eu creio firmemente, meus irmãos, que esta não é a vontade de Deus. Que nós estamos aquém. E que já é hora de tomarmos uma providência séria. Quando ouvimos a leitura feita pelo presbítero hoje do Novo Testamento, o apóstolo Paulo diz: desenvolvei a vossa salvação com temor e tremor. Então há uma responsabilidade nossa, humana. Embora é Deus que efetua o seu querer, o seu efetuar, é Deus quem faz, nós não podemos ficar parados. Você precisa tomar uma decisão em nome de Jesus. E por cima de pau, de pedra e de tudo, como uma convicção firme, esperando a ajuda dos céus, de Deus, do Espírito Santo, mudar seu rumo de vida. Meus irmãos, é por isso que eu creio no avivamento. Eu creio que o Senhor Jesus Cristo é o pastor supremo das nossas almas. Nós somos pastores falhos. Eu sou um pastor falho. Eu falhei muito no meu ministério. Eu nem tenho mais como consertar. Acabou. Só agora dependo da misericórdia de Deus. Mas Cristo é o pastor por excelência. Ele ama a sua igreja. Ele há de levantar homens sérios, comprometidos, piedosos, cheios do seu amor, da sua graça, com zelo, no poder do seu Espírito, para trazer a igreja ao patamar espiritual que Ele quer, a estatura de varão perfeito, na unidade da fé. Deus deu à igreja dons exatamente para que haja esta unidade da fé e este crescimento espiritual, vigor espiritual, pureza, santidade, vida comprometida, de consagração e de serviço a Deus. Mesmo no meio deste mundo, este é o maior desafio
Enquanto todo mundo dá desculpa, uma igreja que vive a vida cristã com consagração, seriedade, compromisso, servindo a Deus, dando bom testemunho, glorificando o seu nome. Mas é uma tristeza. O verso 12, pior ainda a situação. E diz assim: vinde, dizem eles, trarei vinho e nos encharcaremos de bebida forte. O dia de amanhã será como este, e ainda maior e mais famoso. Quer dizer, além de correrem atrás dos seus próprios negócios, seus próprios caminhos, eles se deixam enredar por aquilo que está se tornando cada vez mais forte, uma cultura hedonista no nosso mundo. Divertimento, prazer. Meus irmãos, não é errado o prazer, divertimento. Mas quando se torna uma cultura, uma obsessão e um fim em si mesmo na vida de pessoas, isso é um insulto a Deus. Não é só pecado, não. É um insulto a Deus. Aqui o exemplo é com relação à bebida. O vinho é, de fato, um símbolo de alegria, de prazer. Mas aqui ele está falando, de fato, de um excesso, de embriaguez. Quando as pessoas se entregam a isso, é só isso que fazem, que pensam. Porque, assim como a Bíblia fala da legitimidade do vinho que Deus criou para a alegria do homem, a Bíblia fala e muito sobre os perigos do copo vermelho. Fala. De modo que a Bíblia fala muito mais da moderação e do cuidado com relação a isso, além do mau testemunho que se dá, que é preciso tomar cuidado para não escandalizar ninguém. Mas vejam, aqui esses líderes, esses pastores, e eu englobo a igreja, está se rendendo a esta imposição cultural hedonista, ao prazer. E pessoas estão trocando as coisas de Deus, a igreja, o culto, o trabalho do Senhor, por prazer. Eu não consigo me acostumar. Acho para mim um escândalo, uma irreverência sem tamanho. As pessoas estarem na igreja no dia do Bavi, só pensando de como é que está o jogo. E mal termina o culto, já, quanto foi? E passando, sabe? Mamão com açúcar. Meus irmãos, isso é triste. Crenshaw, no seu livrinho, fala de que essas pessoas são como ursos enjaulados. E quando abre a jaula, saem doidos. Porque estavam enjaulados. Eu queria estar lá no Barradão, lá na Fonte Nova, mas estou aqui. Eu estou citando esse exemplo, mas existem muitas outras coisas. Gente doida para sair, correndo para pegar o Fantástico.
ou esse ou aquele programa. Crentes que são dominados por séries, viciados em séries. Culto doméstico, leitura da palavra de Deus, oração. Não há tempo para isso. O entretenimento tomou conta do coração. Contaminou. Você nem percebeu que é um crente contaminado pelo hedonismo. Da cabeça aos pés. Escravo do entretenimento. Nem percebe que está trocando o culto, a igreja, os trabalhos do Senhor, a vida de oração, de leitura das Escrituras, de comunhão com Deus, pelo entretenimento. Você será cobrado. Se vamos prestar conta das palavras frívolas que nós falamos, quanto mais do que fazemos, das trocas que fizemos, das negligências e omissões. E eu digo, meus irmãos, embora o texto está se dirigindo de modo especial aos líderes, mas nós todos estamos num pacote só. Estamos todos juntos. Comprometidos com isso que a palavra de Deus está condenando. E, de certa forma, o profeta está mostrando a eles a razão do cativeiro, a razão do juízo, a razão do castigo de Deus, a ruína da vida religiosa, destruição do templo da cidade de Jerusalém. Povo sendo levado cativo, cabisbaixo. Um terrível opróbrio para o cativeiro. Escravos, servos. Muitos morreram. Uma desgraça. E, meus irmãos, foi Deus quem ordenou isso. Deus não foi surpreendido. Deus ordenou, isso é juízo de Deus. Por isso, meus irmãos, se estamos vivendo uma fase de rala espiritualidade e de vida medíocre, derrotada muitas vezes por práticas de pecado, a igreja é fraca, não tem força para influenciar. A luz é um paviozinho que está fumegando, apagando, não tem influência nenhuma na sociedade. A igreja é ridicularizada. Não tem influência. Porque, meus irmãos, bancada evangélica, isso aí é pior do que se não tivesse. O que Deus quer é a igreja santa, consagrada, cheia do Espírito Santo, vivendo uma vida de piedade, pregando o Evangelho, dando testemunho, glorificando a Deus. E isso queria mudar o Brasil, mudar a sociedade. Mas não. E a culpa é nossa, é sua, é minha. Nós somos os culpados, nós somos os negligentes, nós somos os omissos, nós somos os que temos nos curvado às imposições deste mundo, do secularismo, do mundanismo, do hedonismo. Mas eu creio, o Senhor Jesus é o pastor
por excelência. Assim como ele amou seu povo e restaurou, trouxe de volta, reconstruiu o templo, restaurou o seu povo, ele irá restaurar sua igreja. Ele irá fazer isso. E quem sabe, já pela sua palavra, esteja nos advertindo e começando agora. Isaías fala daquela expressão tão maravilhosa, da cana quebrada e do pavio que fumega. E o texto diz, não esmagará a cana quebrada e nem apagará o pavio que fumega. O puritano Richard Sibbes escreveu um livro, O Caniço Ferido. Um livro maravilhoso. Se você quiser, entre no monergismo e baixe Caniço Ferido. Você não vai ler nada mais glorioso que você já tenha lido do que este livro. E ele diz que Cristo não esmagará a cana quebrada. Quer dizer, nós temos uma igreja com crentes que são caniços quebrados. Que não são nada, estão quebrados. Não servem nem para construir alguma coisa. A cana está quebrada. Mas ele não vai esmagar, ele não vai rejeitar, ele não vai. Ao contrário, ele vai colocar de pé esta cana quebrada. Não esmagará, não esmagará. Cristo não esmagará e nem apagará o pavio que fumega. Ele vai assoprar com seu espírito e ela vai reviver, reacender chamas e labaredas de vida cristã, poderosa, que de fato glorifique o seu nome. Eu quero que este ânimo com o qual encerro este sermão inflame o seu coração no desejo de buscar isso diante de Deus. De não se conformar mais com esse tipo de vida que você tem levado e como você está levando a vida espiritual. Você pare e ore e busque a Deus. Diz, Senhor, eu não quero ficar para trás. Eu quero ser uma cana erguida, firme e forte. E nem quero ser um pavio que fumega. Eu quero ser uma labareda, luz, para a glória do teu nome. Buscar-me-eis e me achareis quando me buscardes de todo o vosso coração. Buscai ao Senhor enquanto se pode achar, evocai-o enquanto está perto. Deixe o ímpio o seu caminho, o injusto os seus pensamentos. Converta-se ao Senhor, que terá compaixão e muito perdoará. Talvez você esteja nos visitando hoje aqui e não tem vida espiritual nenhuma. Você está no mundo sem Deus, sem esperança, e nem compreende por que existe, qual a sua razão de viver, porque Deus lhe trouxe ao mundo. Então eu quero que você saiba, Deus tem um plano de salvar pecadores por seu Filho Jesus Cristo, o qual ele enviou na plenitude dos tempos, e que realizou uma obra gloriosa de salvação em favor da sua igreja. Derramou seu sangue, substituiu cada um desses eleitos na cruz, foi sepultado, ressuscitou o terceiro dia, deixou mandamentos, subiu aos céus, glorificado, derramou a promessa do Pai e o Espírito Santo, para que a igreja não fique sozinha.
e para que você que está aqui nos visitando possa, pelo Espírito Santo, compreender sua situação de pecado, de perdição, e creia em Cristo como seu único e suficiente Salvador. E venha para os crentes. Não fique preocupado. Eu, às vezes, ouço pessoas assim, eu gostaria de ser crente, mas eu tenho medo de não permanecer, e aí vai ser pior e tal. Você não vai permanecer por você mesmo. É Deus quem vai fazer você permanecer. Essa é uma obra do Espírito Santo, operando a perseverança dos santos. Venha, venha. Que Deus tenha misericórdia de nós, da nossa igreja. Talvez seja mesmo a última palavra como pastor efetivo que eu pregue. As outras vezes vou pregar, mas não como pastor efetivo. Vou pregar porque eu sei que Daniel vai me convidar. Mas me permitam deixar esta mensagem. Que Deus tenha misericórdia de vocês, como igreja. Que Deus tenha misericórdia de mim, dos presbíteros, dos diáconos. Deus tenha compaixão de nós. Que Deus nos abençoe.